Você já se perguntou qual criatura de fantasia está mais ligada à sua personalidade? Este questionário vai virar sua cabeça. Escolha suas respostas e não esqueça de contar sua pontuação. Os resultados estarão esperando por você no final do vídeo. Finalmente, seu sonho se tornou realidade. Você recebeu uma carta convite de uma academia secreta de magia. Qual design é o seu preferido? A opção A te dá 3 pontos, a B, 2 pontos. Se for a C, 1 ponto. Se preferiu a D, 4 pontos. E a última não vale ponto. Você chegou à academia. Hora de escolher seu quarto. Se escolheu a opção A, some 1 ponto ao total. A B te dá 2 pontos. Se foi a C, 0 ponto. Para a D, some 4 pontos. E a alternativa E rende 3 pontos. Em qual destes sentidos você mais confia? A visão vale 4 pontos. Se escolheu audição, 2 pontos. O olfato vale 3 pontos. O tato não te dá nenhum ponto. E o paladar vale 1 ponto. Quem você escolheria como colega de quarto? Se escolheu a opção A, marque 3 pontos. A resposta B te dá 1 ponto. Se foi a C, mais 2 pontos. Se optou pela D, adicione 4 pontos ao seu total. E a resposta E não dá nenhum ponto. Qual combinação parece mais atrativa para você? Terra mais fogo te dá 4 pontos. Ar mais água rende 1 ponto. Se prefere fogo e água, some 3 pontos ao seu total. Água e terra não dá nada. Já a combinação fogo e ar vale 2 pontos. As aulas começaram. Hora de escolher seu primeiro crush da escola. Por quem você se apaixonaria? A opção A não dá ponto. A B vale 3 pontos. A C lhe rende 4 pontos. A opção D vale 2 pontos. Se escolheu a E, 1 ponto. Vamos para a cantina. O que você escolheria para o almoço? Uma barra de chocolate com café te dá 4 pontos. Se escolheu a torta de cereja, 1 ponto. Se foi o sanduíche, 0 ponto. Hambúrguer com fritas, 2 pontos. Se prefere a combinação de sushi, 3 pontos. De repente, seu crush te convida para uma caminhada. Aonde você gostaria de ir? A opção A vale 1 ponto. Se foi a B, some 3 pontos. Já a C te dá 4 pontos. A D vale 2 pontos. E a opção E não te dá ponto. Durante a caminhada, você vê uma flor. Qual a sua preferida? A orquídea vale 3 pontos. Se você colheu lírios, fique com 1 ponto. A margarida te dá 2 pontos. A rosa vale 4 pontos. A peônia não vale ponto aqui.
Seu professor oferece 5 dias de atividades extras fora da escola. Qual você prefere? O coral vale 3 pontos. Cerâmica não te dá ponto. Se prefere montar o dragão, some 2 pontos. O clube de drama vale 1 ponto. E a esgrima te dá 4 pontos. Qual a sua fraqueza? Se for a arrogância, some 1 ponto. No caso da raiva, 2 pontos. Preguiça não vale ponto aqui. Se for luxúria, 3 pontos. E o cinismo vale 4 pontos. Sua primeira semana na academia de magia terminou. O que você gostaria de fazer no fim de semana? Se esconder de todo mundo e meditar. Só ficar em seu quarto e descansar. Ir ao encontro, óbvio. Se juntar aos novos amigos e ver filmes. Fazer uma trilha. A alternativa A te dá 4 pontos. A B não dá nenhum. A opção C vale 3 pontos. A D te dá 1 ponto. E se escolheu a E, some 2 pontos. O valentão da escola prega uma peça em você. Qual a sua reação? Me dá 5 minutos, ele vai ser meu melhor amigo. Corro pro meu quarto e choro. Que valentão, eu que mando aqui. Vingança é um prato que se come frio. Vou descobrir a fraqueza dele e usar isto contra ele. A opção A vale 3 pontos. A B não vale nenhum. Se escolheu a C, 2 pontos. Se foi a D, 1 ponto. Já a E vale 4 pontos. Qual disciplina mágica é provavelmente a sua favorita? Se escolheu a A, 4 pontos. A B vale 3 pontos. A C te dá 2 pontos. A D não vale ponto nenhum. E se foi a E, adicione 1 ponto ao seu total. Qual ferramenta mágica te atrai mais? A opção A te dá 2 pontos. A B vale 4 pontos. Se escolheu a C, 3 pontos. Se foi a D, 1 ponto. E se foi a E, nenhum ponto. Você precisa escolher um destes 5 animais mágicos como seu mascote da faculdade. Qual o seu preferido? Se a sua escolha é a serpente, 1 ponto. A fênix vale 4 pontos. O unicórnio garante 2 pontos. A sereia, 3 pontos. E o dragão não vale nenhum ponto. A academia em breve irá promover um baile de máscaras. Qual você vai escolher para usar? A clássica veneziana vale 3 pontos. A de animal te dá 2 pontos. Se for a do assustador médico, 1 ponto. A do palhaço triste não vale ponto. E se prefere a de cyberpunk, 4 pontos. Você entra em uma sala secreta por acidente e se depara com um espelho mágico que reflete o lado negro da alma. Qual reflexo se parece com o seu vilão interior? A opção A não vale ponto. Se preferiu a B, some 3 pontos. Já a C vale 4 pontos. A D, 1 ponto. E a opção E, 0 ponto também. Você entra na próxima sala e vê um espelho que reflete seu maior sonho. Qual se parece com o seu?
A opção A te dá 2 pontos, a B, 3 pontos. Se escolheu a C, some 1 ponto. A D não te dá ponto nenhum. E a opção E vale 4 pontos. Vamos checar os resultados. Certifique-se de calcular sua pontuação corretamente e vamos nessa. Parabéns! Você tem habilidades mentais extraordinárias. É capaz de ler pessoas como livros. É quase impossível te enganar. É por isso que o tratam com respeito e admiração. Embora seu talento possa torná-lo um pouco cínico, não se apresse em se voltar para o lado negro. É bom saber de tudo, mas deixar a porta aberta para milagres é ainda melhor. As pessoas também podem surpreendê-lo de uma maneira positiva. Se fez de 45 a 60 pontos, ulala! Você é uma sereia, uma criatura marinha misteriosa que encanta a todos com seu canto. Sua vibração brilhante e doce pode afugentar todo o desespero. As pessoas não podem deixar de se apaixonar por você à primeira vista. É por isso que não deve ter problemas para fazer amigos ou ter sucesso em sua carreira. Mas lembre, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você é abençoado com o dom de um canto de sereia para inspirar os outros a não manipulá-lo. Você tem uma dupla personalidade como um lobisomem. Por um lado, é caloroso e carismático, com um grande senso de humor. Mas por outro, pode ficar muito severo se alguém violar seus limites ou ofender sua família. A paixão é a sua profissão. Você faz as coisas com dedicação genuína, o que o ajuda a ter sucesso na vida. As pessoas o percebem como um grande amigo amoroso ou como um inimigo perigoso. Você pode facilmente ser a alma de sua tribo se aprender a controlar seus instintos e a mostrar os dentes apenas quando necessário. Vampiros são os maiores líderes. Ao contrário da maioria das pessoas, você percebe o valor real da força vital e do tempo. Esse talento lhe permite guiar os outros para maior produtividade e alegria. Sua intuição sempre diz qual projeto florescerá e qual apenas drenará sua energia. É por isso que age com cuidado e precisão, como um cirurgião. Os amigos podem chamá-lo de imprevisível e sombrio, mas não se preocupe. Eles estão apaixonados pelo seu gosto sofisticado e personalidade independente. Se a sua pontuação foi de 0 a 15 pontos, provavelmente sua mente está super tranquila e estável. Você pode levar o seu tempo para tomar uma decisão, mas quando faz, não tem volta. Portanto, caso se sinta preso na vida, tente coisas novas e abrace o desconhecido. Quando se trata de trabalho em grupo, você é a pessoa que faz as coisas acontecerem. É por isso que os outros o veem como um amigo leal e confiável, que está sempre presente para apoiá-los e dar conselhos sábios. A propósito, você pode ser um grande diretor da Academia de Magia. Pense nisso! Você gostaria de aprender um pouco de mágica? Não como um Houdini ou David Copperfield, mas é aí que a aventura começa. No final do vídeo, você saberá como fazer 10 truques de mágica. A melhor parte é que você não precisa de nada além de suas mãos. Pronto? Vamos dos mais simples aos mais legais. Vamos começar com o básico. O truque mais simples é fazer o polegar desaparecer e depois recolocá-lo. Olha, eu vou te mostrar. Legal, né? Então, deixe-me ensinar isso agora. A questão é que não é um polegar, são 2. Então, segure sua mão assim, de maneira que possa ver sua palma. Estique os dedos e abaixe o polegar abaixo da linha da mão. Agora, use a outra mão. Dobre o polegar e prenda-o na outra mão desta forma. Coloque o dedo indicador por cima para esconder a lacuna. Parece que é apenas um polegar, e essa é a ideia. Agora, quando você move sua mão, para quem vê de frente, parece que você puxa metade do polegar para fora. Pratique mover a mão para o lado, para frente e para trás, retirando o polegar e colocando-o de volta. Depois de colocar o polegar de volta, pegue o polegar original e gire-o para cima. É preciso treinar um pouco para que fique bem convincente. Mas agora você sabe o que fazer. A prática leva à perfeição. Novamente, aqui está como deve parecer. Outra coisa fácil de aprender é a ilusão de que você só tem 4 dedos. Olha, aqui estão eles. O polegar, os dedos médio, anelar e mindinho. Não há dedo indicador. Isso é simples. Basta dobrar o dedo indicador e depois cobri-lo com os outros 13 e o polegar. E então é só mostrar a mão de forma que ninguém possa ver a outra parte do dedo que você não conseguiu cobrir. Facinho, não? Vamos seguir em frente. Olhe, o ponto no dedo médio se transforma em uma linha. O segredo é que você deve desenhar os dois, um em uma borda do dedo e o outro na outra borda.
Primeiro, pressione o dedo anelar contra o do meio e deixe-o um pouco acima para esconder a linha. Coloque o dedo indicador um pouco abaixo do nível do dedo médio para tornar o ponto visível. Então, todos verão o ponto. Mexa sua mão. Nesse momento, mude a posição dos dedos. Agora, o que estava por cima escondendo a linha, desce para deixá-la visível, enquanto o outro que estava mostrando o ponto deve subir para encobri-lo. Agora, todos veem a linha em vez do ponto. Observe atentamente e tente descobrir o que está errado. Então, eu posso torcer o dedo indicador. Onde você acha que está a pegadinha aqui? Aposto que você pensa que estou usando o dedo indicador da outra mão. Mas não é verdade. As coisas são bem mais simples. Use a tampa de uma caneta para marcar um círculo na ponta do seu dedo indicador. Parece uma unha. Então sim, não há necessidade de usar outros dedos. As pessoas simplesmente assumem que é uma unha real. Agora, como girar as mãos? Coloque a mão com a unha falsa na frente, de modo que a palma fique voltada para você e as unhas voltadas para o espectador. Coloque a outra mão sobre ela, desta forma, com a palma voltada para o espectador e o polegar passando entre os dedos indicador e médio. Feche a mão e gire-a, de modo que a palma agora fique voltada para o espectador. Abra o punho e deixe os outros dedos cobertos. A unha falsa criará a ilusão de que você torceu o dedo indicador. Feche a mão novamente e gire mais uma vez para torcer o dedo de volta à posição normal. Ei, veja o que posso fazer. Sim, eu posso dobrar meu dedo mindinho tanto assim. Sim, eu tenho ossos nele. É apenas uma ilusão. Deixe-me mostrar como fazer. Com a palma de uma das mãos voltada para o espectador, use o dedo indicador da outra mão para empurrar o dedo mindinho sobre o meio. Você deve realmente se concentrar em empurrar particularmente a pele, pois ajuda na ilusão. Em seguida, usando o polegar, empurre a parte superior do mindinho para baixo e um pouco para o lado. Juntamente com a pele esticada, cria-se a ilusão de que você dobrou o dedo mindinho de maneira não natural. Eu posso fazer meu dedo mindinho encolher. E sim, é claro que posso fazê-lo crescer novamente depois. É fácil de aprender, então aqui está. Na realidade, eu simplesmente o faço dobrar assim. Para esconder, basta colocar o polegar da outra mão sobre ele e usar o dedo indicador para apoiar a parte superior do dedo mindinho por trás. Depois é só dobrar o dedo mindinho. A parte prolongada do polegar cobrirá a ação. Em seguida, puxe-o de volta. Olha, este é mais legal. É muito mais visual e realmente parece mágica. Requer alguma prática, mas não é muito difícil de aprender, então deixe-me ensiná-lo. Primeiro você precisa praticar uma coisa: colocar a ponta do seu dedo mindinho na articulação inferior do dedo anelar. Você deve praticar até que comece a ficar natural, porque é assim que você vai esconder o dedo mindinho. Depois de aprender isso, você pode passar para o próximo passo, que é mostrar a mão corretamente para o espectador. O dedo indicador é o dedo que o espectador verá na frente e logo depois vem o dedo médio. Esses dois devem ser colocados abaixo do dedo anelar para que o dedo mindinho possa se esconder atrás deles quando estiver na articulação do dedo anelar. Certifique-se de organizar os dedos corretamente e de se sentir confortável com eles nessa posição. Primeiro passo: remover o dedo. Use os 4 dedos da outra mão para segurar o dedo mindinho. Gire a mão ao redor, criando a ilusão de que você está tirando o dedo mindinho. Quando seus 4 dedos cobrirem o mindinho, coloque-o na junta do dedo anelar. Em seguida, afaste a mão. O dedo mindinho desaparece. Para trazê-lo de volta, volte com a outra mão e, enquanto cobre essa parte da sua mão, traga o dedo mindinho de volta. Você pode encontrar seus próprios movimentos para tornar a ilusão ainda mais impressionante. Pratique e você chegará lá. Olhe, há outro truque do mindinho que desaparece. Não será difícil de aprender porque você já sabe parte do truque. Novamente, o ângulo é importante. Você terá que usar os dedos indicador e médio para esconder o dedo mindinho atrás deles, como acabou de aprender. Agora faça como aprendeu anteriormente. Coloque a ponta do seu dedo mindinho na articulação inferior do dedo anelar. A outra coisa que você deve aprender é a colocar os dedos anelar e médio no polegar, assim. Certifique-se de que fique natural. Veja como funciona o truque. Esconda o dedo mindinho. Segurando os dedos polegar, médio e anelar dessa forma, basta colocá-los onde o dedo mindinho deveria estar. O dedo anelar parecerá como se fosse o mindinho da outra mão. Movimente um pouco para criar a ilusão de que você está tirando o dedo mindinho e em seguida levante os 3 dedos.
Não espere muito. Dê ao público um momento e em seguida coloque de volta os 3 dedos e rapidamente devolva o mindinho real. Veja isso, uma mão literalmente passa direto pela outra. Deixe-me mostrar a você novamente. 1, 2, 3. Viu? Você também pode aprender a fazer essa ilusão. Veja como. O segredo é que a mão que passa ainda é a mesma mão da frente. Olha, eu vou fazer isso de novo. Olhe para o polegar, está deste lado. O polegar da minha mão está no lado oposto. Deixe-me fazer de novo. Cuide o polegar. Viu? Parece que a mão passou pela frente, mas o polegar ainda está do mesmo lado que estava. É a mesma mão. Coloque uma de suas mãos à sua frente. Eu vou usar a esquerda, com a palma voltada para o espectador. Certifique-se de que todos os dedos estejam abertos e com bastante espaço entre eles. A outra mão fica com a palma virada para longe de você. Ela vai atrás da mão que está na sua frente, assim. Os dedos devem passar livremente pelos dedos da outra mão, com o dedo mínimo entre o polegar da frente e o dedo indicador. Então, o que você faz é manter a mão da frente na sua frente, e à medida que a outra mão se aproxima, os dedos passam um pelo outro, e você os aperta um pouco. Então você leva de volta a mão de trás e faz de novo pela segunda vez. E puxe-a novamente. Agora pela terceira vez, e é aqui que o truque funciona. Mais uma vez você coloca a mão da mesma forma, fecha os dedos da mão que está atrás. Em seguida, você deve reabrir os dedos da mão de trás e fechar os da mão da frente. Simultaneamente, puxe a mão de trás e mova a mão da frente para frente. Para que a ilusão funcione sem problemas, isso deve acontecer rápido e naturalmente. Você pode precisar de um pouco de prática, mas depois realmente parece que você pode fazer suas mãos passarem uma pela outra. O último truque de hoje é o de uma moeda que viaja de uma mão para outra. Olhe, este é mais difícil, e você precisará de tempo para que seja convincente. Claro, o segredo é que você precisará de 2 moedas, uma em cada mão e um bom treinamento. Você esconde uma moeda na palma da mão. A moeda que está na outra palma você mostra ao espectador. Agora você tem que praticar deslizar a moeda naturalmente de volta para a palma da mão. Mantenha os dedos da mão para cima para esconder a moeda do espectador. Ao mesmo tempo, deslize a moeda da outra mão para cima para mostrá-la ao espectador. Se você fizer esses 2 movimentos ao mesmo tempo, a ilusão funcionará. Leve o tempo que precisar para aprender e fazer sem problemas, e você será um mágico certificado. Você já olhou para os mágicos e pensou, como isso é possível? Mas e se eu te dissesse que você consegue fazer as mesmas coisas? Todos os truques de mágica incríveis têm explicações, e algumas delas são tão simples que você pode repeti-las facilmente em casa para deixar seus amigos e familiares de queixo caído. Truque do torrão de açúcar. Para este truque de mágica, você precisará de um lápis, um torrão de açúcar, um copo de água e uma plateia. Peça a um voluntário para escolher um número de 1 a 10. Em seguida, use o lápis para escrever o número escolhido no torrão de açúcar. Pegue o torrão e, ao fazê-lo, aperte-o discretamente contra o polegar. O núcleo do lápis é composto de grafite, que adere à pele humana. É por isso que o número será transferido para o seu dedo. Solte o cubo de açúcar na água e deixe-o derreter. Em seguida, peça ao voluntário para balançar a mão sobre o copo. Depois disso, pressione o polegar contra a mão dele. O número será transferido magicamente para a mão dele. Truque de entortar a colher. Você pode facilmente fingir ser um dos personagens de Matrix entortando uma colher e depois fazendo com que ela retorne ao seu estado original. Pegue uma colher com as 2 mãos e posicione a parte côncava contra a mesa. Então finge estar pressionando o cabo da colher. A parte oculta do talher vai deslizar pelas suas mãos até acabar perto da superfície da mesa. Mas para quem estiver assistindo, vai parecer que você está entortando a colher. Depois disso, tire a colher da mesa com as 2 mãos e mostre ao público que ela não está torta. Gelo pintado por dentro. Prepare alguns cubos de gelo e faça várias soluções salinas misturadas com tintas diferentes. Em seguida, diga ao público que você vai colorir os cubos de gelo por dentro. Com a ajuda de uma pipeta, coloque algumas gotas da solução em cada cubo de gelo. Tudo que os espectadores verão é que o gelo muda gradualmente de cor por dentro, mas você saberá que naquele momento o sal está dissolvendo o gelo, fazendo pequenos buracos nele e criando belos padrões coloridos. Pimenta e água. Despeje água em um copo e coloque um pouco de pimenta do reino moída para que fique espalhada por toda a superfície da água.
Em seguida, peça alguém do público para mergulhar o dedo na água para separar a pimenta. Nada vai acontecer. Depois disso, você fala um encantamento, coloca seu próprio dedo na água e a pimenta corre para as bordas externas do copo. Magia! Na verdade não. Ninguém sabe que antes de mergulhar o dedo na água, você o cobriu com sabão ou detergente para lavar louça. Esse é o segredo deste truque. Minhocas dançantes. Para este truque de mágica incrível, você precisará de um pouco de amido de milho, corante alimentar, água, uma assadeira de metal fina e um subwoofer estéreo. Misture 2 xícaras de amido de milho com 1 xícara de água e despeje a mistura na assadeira. Em seguida, adicione várias gotas de corante alimentar e coloque a bandeja no subwoofer. Certifique-se de pressionar a bandeja contra o subwoofer e colocar música para tocar em um volume alto. Você verá pequenas minhocas coloridas dançando. Truque da agulha. Diga ao seu público que você pode fazer uma agulha flutuar na água. Todo mundo sabe que, como o aço é mais denso que a água, a agulha deve submergir quando colocada na água. Mas se você cobrir a agulha com um pouco de gordura, como por exemplo óleo de cozinha, ela não vai submergir. E voilá! Seus amigos ficarão impressionados. Adivinhando a idade. Tudo o que você precisa para surpreender as pessoas adivinhando a idade delas é de uma calculadora. Escolha um voluntário e peça para ele colocar a idade dele na calculadora enquanto esconde a tela de todos. Em seguida, peça a ele para multiplicar esse número por 2 e adicionar 1 ao resultado. Diga para multiplicar esse número por 5 e depois por 10. Depois disso, peça à pessoa para escrever o número final em um pedaço de papel e dar a você. Ignore os 2 últimos dígitos do número que você vê. O que resta é a idade do voluntário. Um palito de fósforo levitante. Intrigue seu público dizendo que você pode fazer um palito de fósforo levitar. Em seguida, pegue uma caixa de fósforos vazia e force a parte interior de um palito de fósforo no meio da caixa para que fique virado para cima diretamente do centro. Apoie outro palito contra o primeiro, de forma que as pontas se toquem. Em seguida, use um terceiro palito de fósforo para acender o ponto em que os 2 primeiros palitos estão se tocando. Em alguns momentos, o palito inclinado começará a subir como se estivesse levitando. Melhor ainda, depois que você apagar a chama, ele ainda estará pendurado no ar. O calor funde as cabeças dos 2 primeiros palitos e faz com que o que está inclinado suba. Mas seus espectadores não precisam saber disso. Uma chama sem sombra. Você vai precisar de uma lanterna, vários fósforos e uma plateia. Acenda um fósforo enquanto o mantenha a vários centímetros de distância da parede. Ligue a lanterna e aponte-a sobre a mão que está segurando o fósforo. Na parede, você verá apenas as sombras criadas pela sua mão e o palito de fósforo. A chama não terá sombra. O fogo não projeta sombras porque, ao contrário dos materiais físicos, não impede que a luz passe. Truque do copo levitante. Tudo que você precisa para esse truque é de um copo de isopor e um pouco de prática. Faça um buraco na lateral do copo para que seu polegar caiba dentro. Mostre o copo ao seu público, mas evite mostrar o lado com o buraco. Anuncie que você vai fazer o copo levitar e empurre discretamente o polegar para dentro do buraco. Agora, você só precisa fazer movimentos mágicos com seus outros dedos. Vai parecer que o copo está levitando no ar entre as mãos. Extintor de fogo mágico. Misture vinagre branco e bicarbonato de sódio em uma xícara e cubra até que a mistura pare de efervescer. Depois disso, finja que está derramando o ar da xícara sobre uma vela acesa. Essa reação produz um gás chamado dióxido de carbono, que pode apagar um incêndio. Seu público ficará surpreso ao ver a chama se apagar aparentemente por conta própria. Movendo objetos. Encha uma garrafa de plástico com água e coloque em seu interior algum objeto leve, por exemplo, um pedaço de papel alumínio ou a tampa de um molho do McDonald's. Espere até que o objeto afunde um pouco e comece a fazer movimentos mágicos com uma de suas mãos. Enquanto isso, sua outra mão, posicionada no fundo da garrafa, deve segurá-la no lugar. Seu público verá que o objeto se move para cima e para baixo na água, seguindo seus pedidos. O que eles não sabem é que você pressiona ligeiramente a garrafa para fazer o objeto subir e libera a pressão para fazê-lo descer. Um espeto através de um balão. Pegue um balão de tamanho médio cheio de ar, um espetinho de madeira e uma gota de óleo vegetal ou shampoo para bebês. Cubra o espeto com óleo ou shampoo e comece a empurrá-lo através do balão. Seja gentil, mas firme, e continue pressionando até que o espetinho rompa a borracha. Seu público não vai acreditar no que vê. O balão não estourou. Uma moeda dentro de uma garrafa. Corte uma fenda vertical na lateral de uma garrafa de plástico comum. A fenda deve ser grande o suficiente para deixar passar uma moeda.
Opte por uma garrafa que tenha relevos. Isso vai ajudar você a esconder todas as modificações necessárias. Mostre ao seu público a garrafa e uma moeda e conte até 3 antes de dar um tapa com a mão da moeda contra a garrafa. Nesse momento, você tem que colocar a moeda dentro da garrafa o mais rápido e discretamente que puder. Com prática suficiente, os espectadores só notarão que a moeda aparece magicamente dentro da garrafa. Uma mão magnética. Pegue uma colher de aço e afirme que você pode magnetizar sua mão e fazer a colher grudar nela. Coloque a colher na mesa e mova a mão esquerda sobre ela algumas vezes. Em seguida, segure firmemente o pulso esquerdo com a mão direita e finge estar aplicando grande pressão. Ao mesmo tempo, pegue a colher com a mão esquerda e segure-a. Então, abra lentamente a mão. A colher parece ter grudado na palma da sua mão. Seus espectadores não sabem que você esticou o dedo indicador direito ao longo da palma da mão para apoiar a colher. Pratique um pouco e ninguém vai adivinhar que a colher magnetizada é apenas uma ilusão. Um anel que sobe sozinho. Pegue uma argola para chaveiro ou um anel de dedo em um elástico. Depois de cortar ou quebrar o elástico e enrolá-lo pelo anel, o estique entre as mãos. Uma de suas mãos deve estar mais alta que a outra. Diga um encantamento e seu público chocado verá o anel subir lentamente para cima. O segredo é esticar apenas uma porção relativamente pequena do elástico. O resto deve estar solto e escondido na palma da sua mão. À medida que você lentamente deixa essa parte oculta sair, parecerá que o anel está subindo o elástico por conta própria. Um truque de giz de cera. Tudo o que você precisa para esse truque é de uma caixa de giz de cera multicoloridos. Fique de costas para o público. Peça a uma pessoa para escolher um giz de cera e colocar ele em suas mãos. Finge estar examinando com os dedos e, em seguida, vire-se para o público com as mãos ainda atrás de você. Enquanto distrai o público com algum encantamento bizarro, raspe o giz de cera com a unha do dedão esquerdo para transferir um pouco de cera sobre ele. Depois disso, enquanto ainda mantém a mão direita com o giz atrás das costas, use a mão esquerda para fazer alguns gestos mágicos. Ao mesmo tempo, você precisa dar uma olhada na unha do dedão esquerdo para descobrir a cor do giz de cera. Anuncie para o público e não se esqueça de ser misterioso. Um ovo em uma garrafa. Para realizar esse truque, você precisará de um ovo cozido, uma garrafa com um gargalo menor que o diâmetro do ovo, uma gota de óleo de girassol ou azeite de oliva, uma fina tira de papel e um isqueiro. Antes de executar o truque, cubra o gargalo da garrafa com um pouco de óleo. Em seguida, diga ao seu público que sua magia é tão poderosa que você pode fazer o ovo passar pelo gargalo. Acenda o papel com o isqueiro e solte-o no fundo da garrafa. Depois disso, muito rapidamente, coloque o ovo no gargalo e ouça alguns uaus deslumbrados enquanto os espectadores veem o ovo sendo puxado para dentro. O segredo é simples: a chama queima o oxigênio e reduz a pressão no interior da garrafa. Combinado com a pressão normal do lado de fora, faz com que o ovo se aperte para entrar na garrafa. Transformando uma bebida em dinheiro. Corte um copo de plástico ou isopor ao meio e jogue fora a parte superior. Encha a parte inferior com moedas até a borda. Em seguida, pegue um copo maior e faça um buraco no fundo. Deve ser grande o suficiente para deixar seu dedo passar. Cubra o fundo do copo maior com uma esponja e coloque um mini copo cheio de moedas dentro. Em seguida, enche os copos com café ou chá forte para que o líquido esconda as moedas. Agora, tudo o que você precisa fazer é usar o dedo para empurrar o copo menor para cima. A esponja absorverá a bebida em seu interior e seu público ficará surpreso quando vir moedas aparecerem do nada. Ler mentes. Escolha uma pessoa do público e peça a ela para escolher mentalmente algum item na sala. Depois disso, você sai da sala e o voluntário tem que dizer a todos os outros qual item escolheu. Você volta para a sala e escolhe outra pessoa aparentemente aleatória para ajudá-lo. Na verdade, essa pessoa está longe de ser aleatória. É o seu assistente, mesmo que o público não saiba nada sobre esse fato. O infiltrado vai de um objeto para outro, tocando cada um deles, um por um. Em algum momento, ele toca em algo preto, e você sabe que o item seguinte será o que você precisa. Para os seus espectadores, parece mágica, mas para você, é apenas um trabalho em equipe eficiente. Transformando água em gelo. Pegue uma garrafa de água e coloque em um freezer por cerca de 2 a 3 horas. Depois de garantir que a água esteja fria o suficiente, tire-a do freezer, abra a tampa e comece a derramar a água em algo frio. Por exemplo, cubos de gelo em uma tigela ou em uma bolsa de gelo. Seus amigos ficarão chocados ao ver que você transforma instantaneamente água em gelo. Para tornar o processo ainda mais impressionante, você pode adicionar um pouco de corante alimentar à água ou usar suco de frutas ou Coca-Cola. Refrigerante que muda de cor.
Pegue um copo de papel cheio de cubos de gelo e uma garrafa de refrigerante transparente e diga ao seu público que você pode fazer a bebida mudar de cor. Na verdade, você despeja o refrigerante no copo e em alguns segundos ele muda de cor. Apenas se certifique de que, antes de executar esse truque, você esconda um pouco de corante alimentar sob os cubos de gelo. Quando o refri se mistura com a tinta, magicamente fica azul, ou verde, ou de qualquer outra cor que você tenha escolhido. Uma banana pré-fatiada. Diante do seu público intrigado, você pega uma banana e a descasca, apenas para revelar que ela já está cortada. Como assim? Antes de realizar esse truque de mágica, coloque cuidadosamente um alfinete em uma banana não descascada e mexa-o para frente e para trás, cortando vários pedaços. Um truque de levitação. Com prática suficiente, você pode fazer seus amigos acreditarem que você pode flutuar no ar. A coisa mais importante sobre esse truque é o posicionamento correto do seu corpo. Seu público deve estar atrás de você para que veja apenas o lado de um dos seus pés e ambos os calcanhares. Se sua posição estiver correta, após ficar na ponta do pé escondido, todos que o observarem acreditarão que você está flutuando acima do solo. Ilusão da rainha do gelo. Pegue um copo de plástico ou isopor e cubra seu fundo com uma esponja. Em seguida, coloque vários cubos de gelo em cima da esponja. Agora, você pode convidar o público. Na frente de seus amigos, despeje um pouco de água no copo, assopre ele, faça vários movimentos mágicos com as mãos e lembre-se de dizer abracadabra. Em seguida, vire o copo e deixe os cubos de gelo caírem. Nesse momento, a esponja já terá absorvido toda a água. Truque de levitação da carta. Para começar, coloque várias cartas de baralho espalhadas sob a palma da mão, uma a uma. Em seguida, levante a mão e seu público soltará um ah coletivo quando vir as cartas flutuarem junto com sua mão. Para executar esse truque, você precisará colocar um anel no dedo médio. Depois disso, coloque cuidadosamente um palito de fósforo sob o anel para que ele fique posicionado ao longo do seu dedo. Toda vez que você deslizar uma carta sob a palma da mão, certifique-se de que seu lado inferior fique entre o palito de fósforo e o dedo. Lembre-se de pressionar os dedos contra as cartas também. Dessa forma, elas permanecerão em posição com mais firmeza. Perfurando sua mandíbula com o dedo. À primeira vista, esse truque parece aterrorizante, mas é só até você descobrir como realizá-lo. Coloque um pouco de farinha e um pouco de gelatina em duas tigelas diferentes. Adicione um pouco de água à gelatina e espere até que ela se dissolva. Você pode ajudar no processo misturando com uma colher. Comece a adicionar farinha à mistura, uma colherada após a outra. No final, você terá uma mistura homogênea bem grossa. Pegue um pouco de massa de modelar e enrole ao redor do dedo para fazer um molde. Certifique-se de vedar todos os furos e lacunas. Quando o molde estiver pronto, encha-o com a mistura que você preparou com antecedência. Coloque o molde cheio no freezer e deixe-o lá por várias horas. Depois remova cuidadosamente toda a massa de modelar. Dê ao dedo artificial uma aparência natural com a ajuda de um pouco de maquiagem e use uma unha postiça para uma aparência mais real. Agora, para chocar seus amigos, coloque secretamente o dedo artificial verticalmente em sua boca aberta e o truque está pronto. Eles certamente acreditarão que você acabou de perfurar a mandíbula com o dedo. Um truque com cartas. Esse truque é incrível. Você tem um saco plástico na mão com uma carta de baralho dentro. Você sacode o saco e pronto, a carta muda de naipe. Para se preparar para esse truque, pegue duas cartas de baralho de naipes e cores diferentes, mas do mesmo valor, e grude as costas de uma na outra. Em seguida, coloque-as em um saco plástico com zíper e comece a sacudir. O principal aqui é não deixar seu público ver o outro lado do saco plástico. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita para ficar no lado incrível da vida. Um homem transparente. Imagine andar por uma rua um dia e ver um homem com um torso transparente. Você consegue enxergar através dele e ver tudo o que está acontecendo nas costas do cara. Como isso é possível? Para realizar esse truque, o mágico precisa usar vários dispositivos, como uma câmera nas costas, que transmite a imagem para a tela da TV fixada com segurança no peito do ilusionista. A única desvantagem é que esse truque não pode surpreender ninguém, exceto quem está bem à sua frente. Água sólida. Os mágicos sempre caminham sobre as águas, seja no meio do Tâmisa ou em piscinas particulares. Eles usam sapatos especiais? Cordas invisíveis? Você não entenderá esse truque a menos que saiba no que prestar atenção. Os ilusionistas usam plataformas de acrílico de nível industrial em pernas longas,
feitas com o mesmo material. As plataformas são colocadas debaixo d'água e um mágico anda sobre elas. A construção é completamente invisível se você olhar de um certo ângulo. É impossível detectá-la, até mesmo por uma câmera. Ao mesmo tempo, o mágico pode ver onde pisar. Às vezes, esse truque é executado em uma piscina. Nesse caso, as pessoas lá dentro são atores que fingem não ver o vidro. Água no ar. O mágico pega um copo e o enche de água. Depois disso, cobre o vidro com um pedaço de papelão comum e o vira de cabeça para baixo. Um pouco da água derrama, mas no geral, o papelão não a deixa escapar. Tudo graças ao vácuo que surge no interior. Então o mágico puxa o papelão, mas a água fica dentro do vidro. O copo que o ilusionista usa não é comum. Ele tem um pequeno orifício na lateral bem próximo ao fundo. Um observador casual não pode notar essa pequena abertura. O segundo segredo é uma tampa de plástico transparente que fica presa ao papelão. Quando o mágico o coloca no lugar, ele também cobre o vidro com a tampa, que permanece lá enquanto o ilusionista fecha o buraco com o dedo. Assim que o dedo se afasta da abertura, a água sai. Uma vassoura mágica. Ei, acho que minha professora da segunda série veio trabalhar em uma dessas. Estou brincando. Mágicos famosos podem ser vistos voando com suas vassouras. Magia ou ilusão? Mesmo se você se aproximar, não verá nenhum cabo, o que significa que a ferramenta mágica de limpeza não está suspensa no ar. Mas preste atenção em como a vassoura está perto do chão. O segredo desse truque é simples. Um skate e um espelho grande. O mágico está andando de skate. Ele está segurando o espelho no seu lado esquerdo o tempo todo. E uma perna falsa está pendurada sobre esse espelho. À distância, parece que o ilusionista está realmente voando pelo ar. Uma carta através do vidro. Um artista pede a uma pessoa da plateia que escolhe uma carta de um baralho. Então ela deve colocá-la de volta sem mostrá-la ao mágico, que tenta adivinhar qual carta foi escolhida. Mas todas as tentativas foram frustradas. Fingindo estar furioso, ele joga as cartas na janela. Para grande surpresa dos espectadores, a que foi escolhida antes gruda no vidro. Mas o mais chocante está do outro lado da janela. Para fazer esse número, o ilusionista precisa de 2 baralhos idênticos de cartas e 2 assistentes leais. Além disso, o público precisa ficar de costas para a janela. O artista pede para escolher uma carta e, de fato, não vê qual foi selecionada. Mas os assistentes percebem tudo. Aquele que está escondido atrás da janela cola a carta necessária no vidro usando um pouco de cera. Então, tudo que o mágico precisa fazer é encontrar a mesma no baralho e escondê-la. Assim, ninguém vai notar que existem de fato 2 cartas idênticas. Um homem flutuante. Você deve ter visto artistas de rua que supostamente usam magia para levitar no ar. Bom, eu tenho que contar a verdade. Não é feitiçaria que os ajuda a sentar no nada por horas a fio. Esse truque não exige nenhum esforço de um mágico. No chão abaixo deles, há uma plataforma de metal. Ela está coberta com um pequeno tapete. Em um de seus cantos, tem uma barra de aço que se sobressai. Conectada a esta barra de metal, há uma construção em forma de cadeira. Parece que está pairando no ar. Toda essa estrutura está escondida sob as roupas largas do ilusionista. O único desafio que ele enfrenta é ficar parado por tanto tempo. Um canudo de metal. Nesse número, um canudo de plástico simples e frágil pode penetrar fundo ou até mesmo atravessar uma batata ou maçã. A única coisa que o mágico deve fazer é pressionar o canudo. O público fica se perguntando por que essa coisa frágil não dobra ou quebra de uma vez. Esse truque é tão simples que você pode fazê-lo facilmente. Segure o canudo de forma que possa tampar sua extremidade com o polegar de sua mão dominante. Dessa maneira, prendear o ar interno assim que o canudo tocar a superfície dura da fruta ou do vegetal. Isso vai firmá-lo e torná-lo duro o suficiente para perfurar. Depois de soltar o canudo, ele se tornará flexível novamente. Água que desaparece. Diga ao seu público que você sabe como fazer a água desaparecer. Pegue uma xícara que não dê para enxergar através dela. Coloque um pouco de água dentro e espere alguns momentos. Depois disso, vire a xícara. Não está derramando nada. A água sumiu.
O truque está em uma colher de sopa de poliacrilato de sódio que você coloca no fundo do recipiente com antecedência. A substância atua como uma esponja. Ela vai absorver a água e transformá-la em um gel sólido. Apenas certifique-se de que o público não veja o interior da xícara antes ou depois do truque. Você pode comprar poliacrilato de sódio em qualquer loja de ferragens ou jardinagem. Pode ser vendido como gel que retém umidade. O mesmo material é usado em fraldas descartáveis. Basta rasgar uma fralda e coletar o material que segura o líquido. Ah, por sinal, é melhor usar uma que ainda não tenha sido utilizada. Isso pode fazer muita sujeira. Certifique-se de experimentar antes de mostrar o truque aos seus amigos. Assim você pode testar a quantidade de água que deve colocar no copo antes que desapareça efetivamente. Uma moeda em uma garrafa. Faça uma fenda vertical na lateral de uma garrafa de plástico normal. A abertura deve ser grande o suficiente para deixar passar uma moeda. É melhor usar uma garrafa com sulcos, que o ajudarão a ocultar todas as modificações. Mostre ao seu público a garrafa e a moeda. Conte até 3 e dê um tapa na garrafa com a mão que segura a moeda, a espremendo para dentro. Se você praticar com antecedência, os espectadores só perceberão que ela aparece magicamente dentro da garrafa. Pimenta e água. Despeje um pouco de água em um copo e polvilhe com pimenta do reino a fim de cobrir toda a superfície. Peça a alguém da plateia para molhar o dedo na água para que a pimenta se separe. Ninguém será capaz de fazer isso. Fale que é sua vez e recite um encantamento. Em seguida, abaixe seu próprio dedo na água. A pimenta corre para as bordas externas do copo. Parece mágica, mas só porque ninguém sabe o segredo desse truque. Antes de mergulhar o dedo na água, cubra-o com um pouco de sabão ou detergente para louças. Uma mão magnética. Impressione o seu público colocando um lápis ou caneta na palma da sua mão. Este número é simples e tudo o que você precisa para executá-lo é um relógio de pulso e 2 lápis. Ponha o relógio e coloque a ponta do primeiro lápis sob sua pulseira, na parte interna do pulso. A outra ponta deve chegar ao meio da palma. Coloque o segundo lápis na mesa. Segure o pulso com o relógio, com a outra mão. Em seguida, ponha a palma da mão para baixo sobre o segundo lápis. Com a ajuda da mão que segura o pulso, deslize a ponta do primeiro lápis sobre o segundo. Pratique o movimento várias vezes com antecedência para ser sutil. Agora pode levantar a mão. O lápis parecerá ter grudado nela. Um número em um cubo de açúcar. Para esse truque, você precisará de um lápis, um cubo de açúcar e um copo de água morna. Peça a um voluntário que escolha um número de 1 a 10 para escrevê-lo no cubo de açúcar com o lápis. Em seguida, pegue o cubo. Enquanto faz isso, pressione-o discretamente contra o polegar. O núcleo do lápis é feito de grafite que adere muito bem à pele humana. O número será transferido para o seu dedo. Coloque o cubo de açúcar na água e misture até derreter. Depois disso, diga ao seu público que, após beber a água, você saberá o número escolhido pelo voluntário. Dê uma olhada em seu polegar e tome um gole. Agora, você está pronto para chocar o público com a resposta correta. Um brinde! O mágico pede ao espectador para fechar os olhos. Então, coloca 16 cartas diferentes viradas para cima em 4 fileiras de 4 cartas. Aí, ele fala para essa pessoa abrir os olhos, mas apenas por 1 segundo, e selecionar uma carta. Depois, ela volta a fechar os olhos e só pensa na que escolheu. O ilusionista diz que agora vai pegar essa carta e substituí-la por outra. A pessoa abre os olhos e vê que a dela não está lá. E aqui está o segredo do truque. Quando ela fecha os olhos pela segunda vez, o mágico simplesmente substitui todas as 16 cartas por outras completamente novas. O público não desconfia que ele mudou o baralho inteiro, já que estava focado apenas em uma carta. O importante é fazer com que o espectador escolha uma delas o mais rápido possível, para que não olhe para as demais. Já neste truque incrível, uma carta muda na palma da mão da pessoa. O mágico pede que ela tire uma do baralho e memorize qual é. Digamos que escolha o 10 de paus e a devolve ao mágico. Ele esconde as mãos nas costas com todas as cartas. Em seguida, mostra o baralho, segurando na vertical, de frente para a pessoa, que vê o 6 de ouro. Esta é sua carta? Ele pergunta. Não. O mágico a remove do baralho e a coloca virada para baixo na mesa.
Ele esconde as mãos nas costas novamente e depois mostra o baralho de frente para a pessoa novamente. É um valete de copas, que também não é a carta escolhida. De novo, o cara coloca a virada para baixo na mesa e esconde as outras atrás das costas. Na terceira vez, é a errada novamente. Então, a coloca para baixo e depois aponta para a primeira, que está sobre a mesa. Esta é a sua carta. Não. Ele a vira e é o 6 de ouro. Então aponta para a próxima. É esta. Não. É o valete de copas. Finalmente, indica a terceira carta. É esta. Você sabe que é a errada de novo. O mágico então pede que a pessoa coloque a mão sobre ela e a vire. Quando ela faz isso, vê o 10 de paus, a mesma carta escolhida no início. E aqui está o truque. A pessoa escolhe uma carta e a entrega para o ilusionista, que esconde todas nas costas e coloca a escolhida no topo do baralho, virada para baixo. Então ele mostra o baralho, mas não revela as cartas. É preciso segurá-las verticalmente entre o polegar e os outros dedos. Elas estão voltadas para o público. A escolhida está mais perto, no topo do baralho, certo? Uma errada está na parte inferior e voltada para a pessoa. Ela diz que não é a dela. O mágico abaixa o baralho, retira a errada e a coloca na mesa. Então, esconde as mãos atrás das costas e faz a mesma coisa. Na terceira vez, quando ele estiver escondendo as mãos, recoloca a certa de cima para baixo, virada para baixo. E agora, coloca qualquer outra errada sobre ela. Então mostra o baralho para a pessoa, que vê a errada, mas a correta está logo atrás. O ilusionista abaixa o baralho, fingindo que está tirando a errada, mas na verdade está tirando imperceptivelmente a certa, virada para baixo. A pessoa pensa que ele colocou a errada na mesa, e a certa ainda não está lá. Agora ele pede ao espectador para virar a carta, e aproveita a reação de surpresa do público. Em uma mão, o ilusionista está segurando o baralho de frente para o espectador. Existem duas outras cartas na outra mão. O cara as entrega para a pessoa, e precisa memorizá-las e colocá-las rapidamente no meio do baralho. Então joga o baralho na mesa com um movimento rápido. Ele tem duas cartas na mão, aquelas que a outra pessoa escolheu. Aqui está a explicação. Basta escolher dois pares de cartas parecidas. Pode ser o 10 com 9 de paus e o 10 com 9 de espadas. Agora, coloque o 9 de paus no final do baralho e o 10 de espadas no topo. Todas as cartas estão viradas para o mesmo lado. Em seguida, o mágico segura o baralho apenas com o polegar e o dedo indicador, na vertical, voltados para ele. Na outra mão estão o 10 de paus e o 9 de espadas. Ele as entrega ao espectador. A pessoa deve olhar rapidamente para as cartas e colocá-las no meio do baralho. Quando estiver pronto, o ilusionista apenas joga todas na mesa, segurando apenas aquelas que colocou embaixo e em cima, o 9 de paus e o 10 de espadas. Essas não são as que a outra pessoa escolheu, mas ela não irá notar a diferença, pois são semelhantes. É importante que o espectador olhe para as cartas e as coloque de volta no bolo o mais rápido possível. 4 ases. O espectador divide um baralho em 4 montes. Depois mistura um pouco e encontra um as no topo de cada pilha. Agora veja a revelação. Basta colocar 4 ases no topo virados para baixo. A pessoa não deve saber que eles estão lá. O ilusionista pede para ela dividir as cartas em 4 montes iguais e os mantém virados, sem embaralhá-los. É preciso observar a pilha com eles no topo com cuidado, digamos que seja o da extrema direita. Então é preciso pedir ao espectador para pegar um monte sem os ases. Em seguida, que retire 3 cartas do topo e as coloque embaixo dele. Agora, a pessoa precisa pegar uma do topo da pilha que está segurando e colocá-la em cada um dos outros 3. É preciso repetir essa ação com alguma outra pilha sem ases. Mover 3 cartas de cima para baixo, pegar uma do topo e colocá-la em cada um dos outros montes. E fazer o mesmo com outro monte que não tem os ases. E agora o passo final. O ilusionista tem 3 montes sem os ases que estão misturados com cartas aleatórias. A pilha com os ases tem 3 outras aleatórias no topo, certo? Então é só pedir ao espectador para pegar este monte e mover 3 de cima para baixo. A pessoa pega uma do topo e a coloca em cada uma das outras pilhas. Assim, cada uma tem ases no topo. É só pedir para o espectador virar as cartas de cima.
Carta que desaparece. O mágico mostra uma carta a alguém, segurando em uma mão e cobrindo metade dela com os dedos. Então ela desaparece suavemente na mão. Aqui está a revelação. Basta pegar qualquer carta e dobrá-la ao meio. Depois dobrar novamente a parte frontal já dobrada. Então é preciso abri-la novamente. Há 2 dobras nela. Depois, o ilusionista segura com a mão esquerda e cobre a dobra inferior com os dedos. Na sequência, puxa o canto inferior dela com os dedos da mão direita e a retira, puxando para baixo com o polegar. Para os espectadores, parece que ela está desaparecendo no nada. O truque mais fácil. Primeiro, é preciso espalhar o baralho com a face para baixo e deixar o espectador escolher qualquer carta. Ele pede que a pessoa a memorize e não mostre a escolhida. Agora, junta todas e divide o baralho ao meio. O ilusionista segura a metade superior com a mão esquerda e a outra metade com a direita. Rápida e discretamente, ele olha para a carta embaixo da metade superior que está na mão esquerda e a memoriza. Ele põe um monte de cima de volta em cima do outro e vira o baralho, espalhando as cartas viradas para cima. Então olha para todas e encontra aquela que estava na parte inferior da metade de cima. Ou seja, a que memorizou. A do espectador está bem ao lado, à direita e mais próximo da parte inferior. Cartas invertidas. O mágico segura o baralho com a face das cartas voltadas para baixo. Um espectador pega uma, memoriza e a coloca de volta no meio do baralho. Então, o ilusionista bate em todas e vira o baralho com um movimento só. Todas estão viradas para cima, exceto uma virada para baixo. Ele a vira e... é a do espectador! Aqui está a explicação. O baralho está virado para baixo. O mágico vira a carta de baixo e agora tem uma na parte inferior voltada para cima, mas o espectador não sabe disso. O ilusionista o deixa escolher uma do meio. Enquanto a pessoa está olhando para ela, ele vira o baralho. A carta apontada para cima está no topo agora. O baralho inteiro fica virado para cima, mas a pessoa não sabe, pois vê a carta do topo virada para baixo. Em seguida, ela coloca a escolhida no meio do baralho. Agora, o mágico bate a outra mão do baralho e desliza a carta do topo para fora. Parece que ele virou tudo em um só movimento. Então é só abrir o baralho e encontrar uma carta virada, que foi a escolhida pela pessoa. Agora é só virá-la. Se você precisa multiplicar algum número de 1 a 10 por 9, não precisa de nada além de suas mãos. Coloque ambas as palmas das mãos diante de você e atribua a cada dedo um número, assim como mostrado na tela. Se você precisar multiplicar 3 por 9, feche o dedo número 3. À direita, você ainda tem 7 dedos não fechados. Essa é a primeira parte da resposta. À esquerda, apenas 2 dedos não estão fechados. E essa é a segunda parte. Voilá! 9 vezes 3 é igual a 27. Enquanto no exemplo anterior só podíamos multiplicar os primeiros 10 dígitos por 9, agora vamos fazer esse truque com praticamente qualquer número. E é muito fácil. Pegue qualquer número grande aleatório, como 1250. Multiplicar esse número por 9 da maneira convencional, sem uma calculadora, levaria algum tempo. Para simplificar, basta adicionar um 0 no final e subtrair o número original. 12.500 menos 1.250 é igual a 11.250. É tão rápido assim. Agora vamos dar um passo adiante e aprender a multiplicar quaisquer números grandes entre si. Para isso, usaremos um método ensinado em escolas japonesas. Vamos fazer 12 multiplicado por 31 como exemplo. Neste método, os números multiplicados são representados por dezenas e unidades. 12 serão 1 10 e 2 números 1, e 31 serão 3 dezenas e 1. Agora pegue um pedaço de papel e alguns lápis de cor, idealmente 4. Vamos desenhar os números, tornando-os visuais. Primeiro, desenhe uma linha diagonal, da esquerda para a direita, subindo. Ela representará 1 10 em 12. Pegue outro lápis e, deixando uma lacuna abaixo, desenhe mais 2 linhas diagonais em paralelo à primeira. Este é o nosso 12. Para o número 31, desenharemos mais algumas linhas diagonais, só que essas irão na direção oposta e cruzarão nossas linhas originais. Então são 3 linhas da esquerda para a direita descendo para 3 dezenas e mais uma linha com uma lacuna acima das 3 primeiras para o 1.
Não se esqueça de usar lápis de diferentes cores também para evitar confusão, enquanto ainda não estiver acostumado com esse método. Agora você tem uma forma de diamante feitas de linhas de interseção. Para calcular o resultado, conte as vezes que todas as linhas se cruzam em cada canto do diamante e anote esses números em cada interseção. Você deve ter 3 no canto esquerdo do diamante, 2 no canto direito, 1 na parte superior e 6 na parte inferior. Ignore os cantos laterais por enquanto. Some os valores superiores e inferiores. Isso dará 7. E se você agora dividir a forma de diamante em 3 partes com linhas verticais, obterá o resultado desejado, 372. Há um problema, no entanto. Se você tentar fazê-lo com números que terminam com 5 ou mais, poderá obter resultados de 2 dígitos ao contar as interseções. Então vamos ver como lidar com isso usando 25 multiplicado por 37 como exemplo. Desenhamos 2 linhas diagonais para as 2 dezenas e outras 5 para o 5. Isso é 25 para nós. Agora, há 3 linhas cruzadas para 3 dezenas e outras 7 para o 7. E aí está o nosso 37. Agora contamos os pontos. 6 no canto esquerdo do diamante, 35 no canto direito. A tabuada o ajudará muito aqui para agilizar o processo. Basta multiplicar 5 por 7, 14 na parte superior e 15 na parte inferior. Muitos números de 2 dígitos aqui. Primeiro, vamos adicionar os resultados superior e inferior como fizemos da última vez. 14 mais 15 é igual a 29. Agora temos 6, 29 e 35. Pegue o número mais à direita e deixe apenas o 5 nele, transferindo o 3 para o número do meio e adicionando-o à soma. Você vai ficar com 6, 32 e 5. Faça o mesmo com o 32 agora. Deixe apenas o 2 e transfira o 3 para a esquerda. Adicione ao 6 e pronto. Você tem sua resposta. Verifique com a calculadora se quiser, mas 925 é realmente o resultado correto. E finalmente, o mesmo método pode ser aplicado a números ainda maiores, de 3 dígitos. Vamos usar 322 multiplicado por 14 como exemplo. Primeiro, desenhamos 322 exatamente como fizemos anteriormente. Só agora as centenas são um conjunto separado de linhas diagonais. Haverá 3, 2 e outras 2. Em seguida, adicione as linhas cruzadas do 14, 1 e 4. Você pode ver que agora não temos 3, mas 4 seções, então vamos contar os pontos. Isso é 3 na seção mais à esquerda, 12 na primeira parte superior, 8 na segunda superior, 2 e 2 na primeira e segunda interseções inferiores e 8 na seção mais à direita. Adicionando os primeiros pontos superiores e inferiores, obtemos 14, e adicionando os segundos, obtemos 10. E o resultado é 3, 14, 10 e 8. E agora você já sabe o que fazer. Transfira o 1 do 10 à esquerda, adicione-o a 14, depois transfira o 1 do 15 restante também. E aqui está, 4.508 é a sua resposta. A tabuada termina no 10, e a maioria das pessoas acaba memorizando-a mais cedo ou mais tarde. Mas também é uma maneira de dar um passo adiante e aprender a multiplicar por 11 com a mesma rapidez. Vamos usar 34 como exemplo e multiplicá-lo por 11. Primeiro, separe os dígitos, tornando-os 3 e 4 com um espaço entre eles. Nesse espaço, coloque a soma desses 2 dígitos. 3 mais 4 é igual a 7. Essa é a sua resposta, 374. Com alguns números, a adição pode resultar em um número de 2 dígitos. Esse é o caso de, digamos, 87. Você terá 8, 15 e 7. Para obter seu resultado real, adicione o primeiro dígito e o dígito das dezenas da soma, deixando a unidade de lado. Isso será 8 mais 1, 5 e 7, o que resulta em 957. Se você conhece a tabuada bem o suficiente, descobrir porcentagem será moleza. A única desvantagem do método a seguir é que ele só pode ser usado com porcentagens redondas de números redondos. Mas ei, já é alguma coisa. Então, se você descobrir 30% de 80, basta remover os zeros e multiplicar os números das dezenas. 3 multiplicado por 8 é 24. O mesmo pode ser feito com quaisquer porcentagens e números redondos. 60% de 30 será 6 multiplicados por 3, igual a 18. Agora vamos voltar à multiplicação simples novamente. Cobrimos a multiplicação por 11, mas e quanto a 15? Vamos tentar multiplicando 64 por 15. Primeiro adicione um zero ao primeiro número, tornando-o 640. Agora divida por 2, resultando em 320. E em seguida, adicione os 2 números que você tem. 640 mais 320 é igual a 960. Você pode verificar o resultado usando a calculadora, mas o princípio é fácil de entender.
Você primeiro multiplica seu número por 10, depois por 5, que é metade de 10, entendeu? E soma esses números. Um método semelhante se aplica à multiplicação de qualquer número por 20, 30 ou qualquer outro número redondo. Digamos que você queira multiplicar 41 por 30. Primeiro, adicione um zero ao seu número, tornando-o 410. Agora multiplique por 3, e o resultado é 1230. Na verdade, a multiplicação basicamente se resume a várias adições realizadas em sequência. Vamos tentar multiplicar 16 por 9. 16 é 2 vezes 8, o que converte nossa tarefa em 2 vezes 8 vezes 9. Como 8 vezes 9 será 72, só precisamos adicionar 72 com outro 72, o que nos dá 144. Vamos dificultar um pouco e multiplicar números de 2 dígitos entre si, digamos 18 vezes 12. Podemos quebrar esses dois números como 2 vezes 9 e 2 vezes 6. Em seguida, multiplique 9 e 6, resultando em 2 vezes 2 vezes 54. Um passo adiante e temos 2 vezes 108, o que resulta em 216. Subtração também pode ser uma dor de cabeça com números grandes, mas há um truque simples para subtrair qualquer número de 3 dígitos de 1000. Vamos usar 578 como exemplo. O que você precisa fazer é subtrair o primeiro dígito de 9. 9 menos 5 é igual a 4. Agora subtraia o segundo dígito de 9 também. 9 menos 7 é 2. E, finalmente, subtraia o terceiro dígito de 10. 10 menos 8 resulta em 2. Agora junte os resultados. 422 é a sua resposta. O número π é infinito, e os dígitos após a vírgula vão em uma ordem aparentemente aleatória. No entanto, há uma técnica simples para memorizar os 6 primeiros deles. Fale a frase, sim, é útil e fácil memorizar π, em voz alta ou a anote. Agora basta contar as letras em cada uma das palavras e você obtém os 7 primeiros dígitos, 3,141592. Você pode multiplicar números grandes entre si de cabeça facilmente, mas observe que esse truque só funciona com números na dezena dos 90. Então, digamos que você queira multiplicar 93 por 96. Subtraia ambos os números de 100, obtendo 7 e 4. Agora adicione os dois resultados, obtendo 11, e subtraia-o de 100 novamente, resultando em 89. Esta é a primeira parte da resposta. Para a segunda parte, multiplique esses dois números em vez de adicioná-los. 7 vezes 4 é igual a 28. Coloque a resposta ao lado de 89 e pronto, é exatamente isso, 8.928. Prepare-se para uma nova série de ilusões de ótica absolutamente incríveis. Se esforce para se concentrar e não deixe que elas o enganem. Número 1. Observe estes círculos atentamente. Eles estão girando, certo? É apenas uma ilusão. Os círculos estão completamente parados. Número 2. O que é maior neste chapéu? A altura ou a largura? Elas são absolutamente iguais. Seus olhos é que o estão enganando. Número 3. Qual torre está mais inclinada? Veja só isso. Elas estão iguais, embora uma delas pareça estar torta quando é colocada ao lado de sua cópia. Isso é chamado de ilusão de torre inclinada. Número 4. Quantas cores você vê nesta imagem? Não importa quantas você tenha visto. Na verdade, só há 3. Número 5. As folhas desta imagem parecem estar se mexendo. Mas assim que você foca nas formas ovais, a imagem toda fica parada. Número 6. O que você vê nesta imagem? Uma estrela se mexendo? Bem, a parte da estrela está certa, mas na verdade é uma imagem estática. Mais uma vez, se você se concentrar em qualquer uma de suas partes, a imagem vai parar de se mexer. Número 7. Parece que há 3 cilindros nesta figura e todos estão se mexendo.
Mas você já sabe o que fazer. Mire no centro da imagem e todo o movimento vai parar. Número 8. Qual lápis é maior? O verde, que está em cima, ou o azul, que está debaixo dele? Eles são do mesmo tamanho. Número 9. Você consegue encontrar 3 animais nesta imagem? Há 3 coelhinhos escondidos nos galhos da árvore. Número 10. Observe os giros que este alvo dá. Não há dúvidas de que se trata de uma imagem 3D, mas na verdade é apenas uma série de imagens girando, o que cria esse efeito tridimensional. Número 11. Olhe para a tela e mexa a cabeça para frente e para trás enquanto foca no centro da imagem. Quando você chega mais perto, as linhas parecem girar em sentido anti-horário. E assim que você começa a se afastar da imagem, as linhas giram em sentido horário. Número 12. Tem alguma coisa escondida atrás desta grade. Você consegue ver o que é? Se não estiver conseguindo ver, tente balançar a cabeça, se afastar da tela ou apertar os olhos. E caso nada disso tenha ajudado, vou diminuir o brilho da grade. Aí está, um adorável gatinho. Número 13. Você consegue descobrir qual palavra está escondida aqui? Bedside, uma palavra em inglês que significa cabeceira. Número 14. Observe esta imagem e diga qual corda está presa à banana. Eu tinha quase certeza de que era a corda número 2, mas é a terceira. Número 15. Qual palavra é mais brilhante? Se retirar a grade, ficará óbvio que as 2 palavras têm a mesma cor. Número 16. Cada barra destas parece ser mais clara no meio e mais escura nas extremidades. Pura ilusão. Todas têm um tom uniforme. Número 17. Qual bastão é maior, o A ou o B? Os 2 são do mesmo tamanho. Essa ilusão acontece porque sua mente interpreta esta imagem em um espaço 3D. É por isso que o seu cérebro diz que o bastão que está mais próximo de você só pode ser menor do que o que está mais longe. Número 18. Os olhos da mulher são da mesma cor? Claro que são. É só imaginar a imagem sem o efeito do quadrado rosa. Número 19. À primeira vista, parece apenas um ventilador vermelho girando sobre um fundo verde. Mas tente se concentrar no ponto preto do meio. Após um tempo, você perceberá que o verde debaixo do ventilador é mais brilhante do que a cor vermelha e que as pás do ventilador são mais escuras do que a parte central do disco. Número 20. Estas 2 bolas estão piscando, mudando entre escuro e claro. Mas será que estão fazendo isso ao mesmo tempo? Continue observando e você verá que isso depende do plano de fundo. Quando está claro, as bolas pulsam em sincronia, mas quando uma parte do plano de fundo fica clara, a outra fica escura e as bolas parecem não pulsar simultaneamente. Número 21. Qual palavra está escondida sob esta imagem? É a palavra quality, que significa qualidade. Número 22. Qual criatura tem a boca maior, a amarela ou a verde? As bocas delas são do mesmo tamanho. Número 23. E nesta imagem, qual palavra está escondida? Parabéns se você tiver visto a palavra quiet, ou bastante na tradução. Número 24. Veja como um simples conjunto de linhas retas pode enganar o seu cérebro.
O quadrado formado pelas linhas verticais parece ser mais largo e menor do que o composto por linhas horizontais. Número 25. Observe esta pirâmide feita de diamantes alongados. Eles são mais escuros no topo ou na base da pirâmide? Todos os diamantes são idênticos, embora não pareça. Mas assim que tiramos um deles do lugar, assim, e o comparamos com os outros, isso fica mais óbvio. Número 26. Encontre 3 animais escondidos nesta imagem. É isso aí, há 3 raposas escondidas na árvore. Número 27. Observe a roda girando atrás desta cerca vermelha. Os raios dela parecem estar curvados na base. Na verdade, não há nada de errado com a roda e os raios estão perfeitamente retos. Quer tirar a prova? Veja, a cerca está ficando transparente. Pronto! Número 28. Agora esta roda parece estar girando em sentido horário e os raios parecem estar se movendo em sentido contrário. Mas se observar um dos raios atentamente, você verá que ele está em seu devido lugar. Ou melhor, faz um pequeno movimento para frente e depois volta para o lugar. Número 29. Qual palavra está escondida nesta imagem? É feather, ou pena em português. Número 30. O que você vê nesta imagem? Não há uma resposta certa aqui. Algumas pessoas veem pegadas, outras pinos de boliche. Número 31. E nesta imagem? Há 3 pares de ranhuras e cristas alternadas? Ou talvez você esteja vendo 3 tubos ovais. O segredo é o seguinte: o lado direito da imagem parece uma superfície curvada e o esquerdo parece com os tubos. Número 32. Qual palavra você vê aqui? É a palavra change, ou mudança na tradução. Número 33. Observe as linhas azuis. Elas parecem estar se movendo em pares. E agora? Elas acabaram formando o contorno de um diamante. Número 34. Estes trilhos de madeira parecem ter tamanhos diferentes. O de baixo parece maior que o de cima, mas se trocarmos de lugar, ficará óbvio que são do mesmo tamanho. Número 35. Estas linhas horizontais parecem estar paralelas para você? E se eu disser que sim, e que o que você viu foi apenas uma ilusão? Número 36. Tente descobrir qual linha é maior aqui. Se a sua resposta for, tá, já sei, são do mesmo tamanho, você está absolutamente certo. Número 37. Você consegue ver algum animal nesta imagem? Tem um dálmata escondido aqui. Número 38. Parece haver uma saliência no meio deste tabuleiro de xadrez. Mas, na verdade, este tabuleiro está certinho e cada um dos seus quadrados está perfeito. Isso ficará mais claro se você retirar todos os pontinhos pretos e brancos. Número 39. As tiras horizontais e azuis desta imagem não podem estar paralelas umas às outras, né? Mas se retirarmos os elementos adicionais, ficará claro que não estão oblíquas. Ok, foque no meio da imagem embaçada e tente olhar para ela sem piscar. Após um tempo, você perceberá que a imagem começa a desaparecer. Essa ilusão visual é chamada de efeito de Troxler.
A ideia principal é a de que seus neurônios param de reagir aos estímulos que não mudam durante um tempo. Nesse caso, é a imagem embaçada do plano de fundo. Isso faz com que a imagem desapareça da sua consciência. Olhe para estas duas mesas. Elas têm tamanhos e formatos diferentes? A maioria das pessoas responderá que sim, mas na verdade elas são idênticas. Ei, pode tirar a prova. A impressão de que são diferentes ocorre porque sua mente acaba criando um modelo 3D dessa imagem bidimensional. Aí, tudo tem a ver com a perspectiva de encurtamento. Esse é o efeito visual que faz um objeto parecer mais curto do que é quando está inclinado em sua direção. Olhe para o ponto branco no meio do círculo vermelho. Quanto mais tempo focar nele, melhor. Pouco depois de começar, você perceberá um fino anel de luz. Ele estará ao redor do círculo. Continue olhando por mais algum tempo. Lembre-se de manter a cabeça parada. Em seguida, mexa sua cabeça para trás devagar. Seus olhos devem continuar presos ao ponto o tempo todo. As bordas do círculo começarão a ficar com uma cor ciano brilhante. Se você continuar a afastar a cabeça para trás, a cor ficará cada vez mais brilhante. O mais legal sobre essa ilusão é que o ultraciano que você vê não está na paleta de cores do seu monitor. Concentre-se na cruz que está no meio dessa imagem em movimento e olhe para ela durante meio minuto ou mais. Você começará a ver um ponto verde correndo ao redor do círculo. Ele parece estar apagando os pontos magentas do fundo cinzento. Mas assim que você desviar o olhar, os pontos magentas estarão lá de novo. Esse fenômeno é chamado de ilusão Lilac Chaser. O quadrado A deste tabuleiro parece estar bem mais escuro do que o B. Mas se observá-los separadamente, verá que eles são exatamente da mesma cor. A ilusão é um exemplo perfeito de como nosso cérebro usa sua experiência anterior para interpretar tudo que vê. Na imagem, há uma luz sobre a superfície, e também um cilindro que faz uma sombra sobre os quadrados escuros e claros. Isso engana sua mente, fazendo você acreditar que o quadrado B é mais claro. A maioria das pessoas vê essa imagem e percebe um triângulo imediatamente. Ele é formado por 3 figuras, e cada uma parece uma pizza com um pedaço faltando. Esse triângulo também parece ser mais brilhante do que o plano de fundo, mas na verdade não existe triângulo algum, e a imagem inteira tem o mesmo brilho. Essa ilusão de ótica prova que quando um objeto texturizado é posicionado contra um fundo liso, ele parece ser mais brilhante e ter mais contraste. Mas se o fundo também for texturizado e com alto contraste, o objeto se torna menos visível. Seu cérebro funciona de forma parecida quando você vê algo a certa distância ou em meio a uma neblina. Neste caso, com a falta de luz caindo sobre a sua retina, ele pode interpretar as imagens incorretamente. O mesmo acontece com um objeto de baixo contraste sobre um fundo cinzento. Sente-se confortavelmente a certa distância da tela. Depois, comece a se aproximar em direção ao centro da imagem. Você perceberá imediatamente que a luz branca do meio se expande e fica mais brilhante. Comece a se mover para trás e para frente. A imagem continuará mudando, se tornando menos brilhante e depois mais clara de novo. Esse fenômeno é conhecido como algo chamado ilusão da luz respiratória, na tradução. Observe essa imagem com atenção. Você certamente diria que a linha preta está alinhada com a azul, mas na verdade a preta está conectada à vermelha. Dá pra ver assim que o bloco que tampa parte delas fica transparente. Esta grade parece estar certinha no meio, porém, nas laterais ela parece estar bagunçada e até quebrada. Mas sabia que tem um jeito de consertar isso? Olhe para o centro. Depois de um tempo, você notará que as bordas começarão a se consertar, ficando mais certinhas. Os cientistas ainda não têm certeza, mas isso pode acontecer porque seu cérebro gosta de ordem. É por isso que ele faz tudo o que é possível para ajudá-lo a enxergar o mundo de forma mais organizada. Olhe para o quadrado preto cercado de linhas brancas perpendiculares. Os pontos onde as linhas se cruzam mudam de cor. Ora são brancos, ora cinza. Quando você foca em um ponto específico, vê que ele é branco, mas assim que sua atenção se dispersa, o ponto fica cinza. Isso é chamado de ilusão da grade de Hermann. Agora vamos dificultar as coisas um pouquinho? Desta vez, há pontos brancos colocados nas interseções das linhas cinza. Observe a imagem com atenção. Você perceberá alguns pontos pretos piscando nelas. E certamente verá esses pontos como brancos quando focar neles. Aí, quase imediatamente, os enxergará como pretos de novo.
Quando você olha para essa imagem, pode parecer que as linhas cinza horizontais estão levemente curvadas, mas na verdade estão paralelas. Essa ilusão é possível graças ao alto contraste entre dois tipos diferentes de tijolos, o branco e o preto. Quando seu cérebro interpreta a imagem, acaba alongando as zonas mais escuras dentro das claras, e é justamente isso que causa o efeito de deformação. A imagem que você está vendo agora não é animada. É difícil acreditar, mas escolha uma parte dela e foque nela. Você verá que os pontos pararam de se mexer. O movimento que você percebe é um exemplo do fenômeno chamado ilusão de deriva periférica. Ele acontece porque seu cérebro precisa de diferentes períodos de tempo para processar objetos com brilhos diferentes. Olhe para o centro da tela. Após vários segundos, você perceberá que os círculos cintilantes estão se mexendo, mas na verdade estão em um lugar só. Se quiser tirar a prova, tente focar em um deles e você verá que ele está parado. Essa ilusão é possível porque é assim que nosso cérebro interpreta pequenas mudanças em gradiente. A maioria das pessoas vê um círculo ciano semi-transparente quando olha para essa imagem. Mas adivinha só, não existe círculo azul aqui. Essa ilusão é conhecida como espalhamento de cor de neon e ocorre porque seu cérebro é levado a acrescentar uma cor não existente à imagem. Aqui, todas as imagens parecem ter sido pintadas em aquarela. Mas, claro, tudo não passa de ilusão. Não há figuras reais, apenas linhas. Esse fenômeno visual é chamado de ilusão de aquarela. Ótimo nome. Ele ocorre quando uma forma plana tem uma linha brilhante em seu contorno, e é uma condição obrigatória. A linha brilhante deve estar acompanhada de outra, e deve ser mais escura, mas de uma cor complementar. Aí, seu cérebro preenche automaticamente o formato com uma cor mais clara. O que você vê nessa imagem parece uma espiral desaparecendo lá no fundo, né? Mas não é. Seu cérebro está enganando mais uma vez. Tente passar o dedo ao longo de uma linha da espiral. Viu? É um círculo fechado. Então, isso não é uma espiral. Trata-se de uma série de círculos que têm o mesmo centro. Essa ilusão de ótica se chama espiral de Fraser. Por causa da estampa do plano de fundo, seu cérebro fica confuso e acaba lhe passando a informação errada. Se alguém perguntar, você provavelmente dirá que a linha vertical é maior do que a horizontal, mas as duas são do mesmo tamanho. Essa é uma ilusão de ótica simples, chamada ilusão horizontal vertical. O jeito em que a linha vertical é posicionada faz seu cérebro acreditar que ela está distante de você, que então deduz que ela é mais comprida que a horizontal. Nesta imagem, você vê dois círculos alaranjados. Cada um é cercado por vários círculos cinza. Mas no caso deste primeiro, os cinzas são muito maiores do que o alaranjado. E no segundo caso, o laranja está cercado de círculos cinza bem menores. Aqui fica óbvio que o alaranjado da direita é maior, mas isso é só, isso mesmo, uma ilusão. Ela se baseia na sua percepção de tamanho relativo. Seu cérebro é levado a acreditar que as coisas são maiores quando estão cercadas de objetos menores. O que você vê na tela é conhecido como cubo de Necker. Se não tiver mais nenhuma pista visual, é impossível saber a verdadeira orientação do cubo. Às vezes, pode parecer que o lado da frente está apontando em direção à parte inferior esquerda, e em outros momentos, você pode se dar conta de que ele está apontando para a parte superior direita. Assista ao movimento dos pés azul e amarelo. Eles parecem se revezar. Um avança primeiro, depois o outro. Mas agora, tente não olhar para as listras e só entre elas, e você verá que os dois estão avançando simultaneamente. Sabia que dá para encher um balão sem usar os pulmões? Só é preciso uma garrafa de plástico, vinagre, bicarbonato de sódio, um funil, uma borracha e o balão, claro. Primeiro, coloque um pouco de bicarbonato no balão usando o funil. Depois, despeje o vinagre na garrafa. Não precisa muito. Preencha até cerca de 1/3 dela. Vamos adiante colocando o balão sobre a garrafa, mas não ponha o bicarbonato dentro do vinagre sem antes prender o balão com um elástico e virá-lo. Então você pode se afastar e aproveitar o show. Quando o bicarbonato de sódio e o vinagre se misturam, libera um gás carbônico que irá encher o balão. Você pode usar o balão cheio para mostrar outro truque aos seus amigos. Pegue um pente e esfregue-o na superfície do balão. Agora dá para dobrar o fluxo de água da pia com a eletricidade estática usando seu pente eletrificado. Só não tente passar no cabelo. É possível furar um balão sem estourá-lo? A resposta é sim.
Vai ser preciso um palito ou agulha longa, um balão, vaselina e um pouco de coragem. Esfregue o balão com os dedos para deixá-lo mais flexível e então sopre-o firmemente. Pare antes de atingir o tamanho máximo. Isso tornará o truque mais fácil de executar. Coloque um pouco de vaselina na agulha. Em seguida, encontre a área mais escura perto do nó onde o balão está menos esticado e apenas perfure até o topo desse modo. Os balões são feitos de cadeias de polímeros que, de tão pequenas, são invisíveis ao olho humano. Esse truque funciona porque as cadeias poliméricas estão menos esticadas no pescoço do balão, havendo espaço suficiente para permitir que a agulha entre pelas correntes sem as quebrar. Mas se você tentar a mesma técnica nas laterais do balão, com certeza ele vai estourar. A propósito, spray de cabelo ajuda mesmo a manter o ar no balão por mais tempo, selando a superfície. Mas se aplicá-lo do lado de fora e tocá-lo quando ainda não estiver seco, o balão murchará. Não é mágico? Cuidado! Nosso próximo truque pode te fazer questionar a gravidade. Despeje um pouco de água pura em uma garrafa de vidro. Não muito, cerca de 1/4. Então coloque-a no micro-ondas por 1 minuto. Enquanto isso, prepare uma tigela com água colorida para deixar o truque mais visual. Retire a água do micro-ondas, vire-a de cabeça para baixo e despeje-a na colorida. A garrafa logo começará a se encher do líquido tingido. Você consegue adivinhar o porquê? O motivo é que o ar se expande quando é aquecido. A garrafa e o ar começaram a esfriar e o ar se contraiu, o que fez com que a água se movesse. Não são apenas mágicos que podem fazer as coisas desaparecerem. Encha um recipiente de plástico ou vidro transparente com óleo de girassol. Mergulhe um bastão de vidro no óleo. Consegue vê-lo agora? O óleo e o vidro curvam a luz da mesma maneira, pois têm índices de refração quase iguais. Portanto, é impossível ver como nosso objeto desvia a luz dentro do óleo. Para tornar esse truque ainda mais incrível, despeje partes iguais de água e óleo dentro de um copo e mergulhe o bastão de vidro dentro. Você o verá na água, mas ele desaparecerá dentro do óleo. Já viu este truque sensacional de congelamento instantâneo? Veja como repeti-lo em casa. Pegue uma pequena garrafa de plástico com água potável. Reserve por cerca de 4 horas para ficar na temperatura ambiente. Depois, coloque-a no freezer e espere 1h30. Depois disso, retire-a com muito cuidado e tente não chacoalhar. Por fim, bata na garrafa com força ou agite-a e veja o que acontece. O repolho roxo não é apenas rico em fibras e vitaminas, mas também é bastante útil para experimentos científicos caseiros. Ferva o vegetal em água e espere até que fique colorido. O repolho roxo contém uma substância química chamada antocianina. Ela muda de cor quando misturada com um ácido ou uma base. É por isso que, se você misturar sua água do repolho com ingredientes diferentes, obterá cores distintas. Bases como refrigerantes vão torná-la azul, mas os ácidos, ao contrário, resultarão em cores avermelhadas. Você pode provar isso adicionando um pouco de suco de limão à água do repolho. A água ficará rosada. Já se adicionar vinagre, obterá uma cor rosa ainda mais vibrante. Se tiver um espremedor, pode tentar o mesmo experimento com suco de repolho roxo. Inicialmente terá uma cor roxa mais viva, mas sob a influência de líquidos adicionais a cor mudará. Consegue adivinhar qual cor você terá se misturar suco de repolho com alvejante? Fica quase transparente, mas ainda aparecerá um tom amarelo esverdeado. O próximo truque está muito na moda entre os artistas. Aqui está a lista de ingredientes: sabonete líquido, cotonetes, leite e tinta acrílica. Também dá para usar corante alimentício para essa dica. Despeje um pouco de leite em uma tigela grande ou em um prato, mas não muito. Em seguida, coloque algumas gotas de tinta no leite. Agora mergulhe um cotonete coberto com sabão. Os desenhos começarão a mudar. Isso ocorre porque as moléculas gordurosas do leite são atraídas pelas moléculas do sabão. Quando estiver satisfeito com a figura, você pode colocar uma folha de papel sobre o leite. E pronto, sua obra-prima abstrata está finalizada. Na verdade, essa técnica está relacionada ao antigo papel marmorizado chamado Ebru. Os artistas criavam desenhos borrifando e pincelando pigmentos coloridos em uma panela com água e óleo e depois transformando essas imagens em papel. A fricção ajuda as pessoas a andarem na estrada em vez de deslizarem nela. E também nos permite realizar esse experimento legal chamado arroz flutuante. Encha uma pequena garrafa de plástico com arroz. Você pode usar um funil para facilitar a tarefa. Agite-o por um tempo e então tente colocar um hashi ou um lápis dentro da garrafa. Se deu tudo certo, o palito ficará preso no arroz. Você também pode tentar usar diferentes tipos de grãos e ver o que acontece.
Já tentou colocar um cubo de gelo no óleo? Bem, dá para tentar hoje. Ele vai formar essas gotinhas fofas que vão cair no fundo do copo, pois são mais pesadas que o óleo. Aqui está uma maneira fácil de colar um cubo de gelo em um barbante sem cola. Coloque um cubo de gelo na água, um pedaço de barbante por cima e polvilhe com sal. Não precisa muito, senão o gelo vai se dissolver. Uma pitada é o suficiente. Aguarde 1 minuto e em seguida puxe suavemente o fio. E aí está, o gelo grudou no barbante. Para esse experimento será preciso uma lata de refrigerante vazia e limpa. Ligue a chaleira e espere até que comece a ferver. Segure cuidadosamente a lata sobre a chaleira usando pegadores de cozinha. Isso vai te ajudar a preenchê-la com vapor quente. Quando a lata estiver cheia de vapor, dê um banho congelante colocando-a em uma tigela com água fria e cubos de gelo. A lata vai se enrugar imediatamente, pois o volume dentro dela diminui, baixando sua própria pressão e permitindo que a pressão externa a esmague. O próximo truque também é sobre a pressão do ar. Você vai precisar de uma garrafa de vidro, um pequeno pedaço de papel, um isqueiro e um ovo cozido descascado. O diâmetro do gargalo deve ser menos que a largura do ovo, e é importante que a garrafa seja de vidro, pois o plástico pode derreter. Agora, com cuidado, acenda o papel, deixe queimar um pouco e jogue dentro da garrafa. Coloque o ovo sobre o gargalo, que deve começar a pular. Logo, a pressão do ar o empurrará para dentro da garrafa. Ei, quer apostar que consigo adivinhar sua idade rapidinho? Só levará 6 passos simples. Pegue papel, caneta e uma calculadora. Pronto? Então vamos lá. Número 1. Escolha um número entre 1 e 9. Você pode optar pelo seu preferido. É o 3? 5? 25? Brincadeirinha. Lembre-se de anotar o escolhido, para não esquecer depois. Vamos chamar esse número de X. Número 2. Multiplique seu número, que já apelidamos de X, por 2. Então temos X multiplicado por 2. Simples assim. Nem precisa de calculadora para fazer este cálculo. Número 3. Agora acrescente 5 ao seu resultado. X vezes 2 mais 5, certo? Vamos para o próximo passo. Número 4. Multiplique o número que você obteve por 50. Agora está ficando mais complicado. Hora de usar a calculadora. Então temos X vezes 2 mais 5 vezes 50. Número 5. Agora seu aniversário entra na jogada. Se já o tiver comemorado neste ano, acrescente 1770 ao resultado final. E se este evento maravilhoso ainda não tiver acontecido, adicione 1769. Número 6. Você deve obter um número de 4 dígitos. Senão, alguma coisa deu errado em seus cálculos. Tente refazer todos os passos. E agora a última tarefa. Você precisa subtrair o ano do seu nascimento do resultado final. Após fazer isso, obterá um número de 3 dígitos. O primeiro é o número que você escolheu no início, e os seguintes são sua idade. Se não tiver errado em nenhum cálculo, você terá a resposta certa. Uau! Mal posso acreditar! Que bruxaria é essa? Vamos refazer todos os passos juntos para checar mais uma vez se funciona. Vou escolher um número entre 1 e 9. Meu preferido é o 7, então vou escolher este. Agora vou multiplicar o 7 por 2. 7 vezes 2 dá 14. Deixa eu acrescentar 5 ao meu resultado. 14 mais 5 dá 19. Peraí, vou pegar a calculadora. Lá vamos nós. 19 vezes 50 é igual a 950. Já fiz aniversário neste ano, então preciso adicionar 1770 a 950. Pronto, deu 2720. E, por fim, vou subtrair o ano do meu nascimento do resultado final. 2720 menos 1986. Vai dar 734. Maravilha! 7 é o número que escolhi lá no início. E tenho mesmo 34 anos de idade. Quem dera!